Olá, oitavo ano! Hoje é terça-feira, bom dia, e eu venho apresentar as aulas de hoje. E hoje vocês terão uma aula de ciências, uma aula de inglês e uma aula de matemática. E como sempre, as aulas seguirão essa ordem aqui na videoaula. A primeira aula de ciências, ministrada pela Miss Val, a segunda aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley, e a terceira aula de matemática, ministrada pelo Mr. Matheus. Como sempre, aqui na descrição estou deixando o momento exato que cada uma dessas aulas começam, junto com as atividades do dia. Pessoal, boas aulas, ótima terça-feira, nos encontramos novamente amanhã. Fiquem com Deus. Olá, meninos. Nós começamos a correção das atividades, né? Então, eu vou começar aqui para vocês revisar o capítulo inteiro sobre as defesas, né, do nosso corpo. Nós começamos a falar sobre imunidade, né? Que a imunidade, né, é a reação do nosso corpo contra qualquer agente estranho que penetre nele. Então, os agentes invasores aí do nosso corpo, né, pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer outro organismo, né, até mesmo um grão de pólen. E aí nós falamos sobre imunidade, né? Que a imunidade ela pode ser adquirida de diferentes maneiras, né? Então nós possuímos estruturas que vão formar as linhas de defesa. Então nós temos a nossa primeira linha de defesa, que são as barreiras químicas, mecânicas ou os reflexos. Então pode ser um suco gástrico, pode ser a saliva, a lágrima, as secreções nasais, a pele, as mucosas, né, os cílios, quando a gente pisca, né, ele ajuda, o vômito, o espirro. A segunda linha de defesa, eu já vou ter febre, inflamações, né, células que realizam fagocitose e as exterminadoras naturais. E na terceira linha de defesa, né, eu tenho um terceiro tipo de defesa do corpo humano, né, que é realizado pelas células e pelas proteínas, que aí eu vou ter a produção lá dos leucócitos e dos anticorpos. E aí nós temos defesa inespecífica do corpo. Essa daqui eu fiz na live semana passada, mas muitos não assistiram. Então, o que você vai fazer, né? Vamos lá, quando eu falo nos glóbulos brancos, né? Eles liberam uma determinada substância que atua no cérebro. E aí ocorre a elevação de temperatura do corpo, conhecido como febre. Isso é primeira ou é segunda linha? Febre é segunda linha. O suco gástrico, né, que é liberado no nosso estômago, ele é primeira linha. A urina, assim como o vômito, ajuda a eliminar micro-organismos, primeira linha de defesa. O outro tá falando da pele. E as células da epiderme, né, formam um sebo ou suor, né, que formam uma barreira química e mecânica que evita a entrada de micro-organismo. A pele, tudo isso que ele citou aí, é a primeira linha de defesa. Aí eu tenho um dedo machucado, uma unha machucada e tá tendo uma inflamação. Então, esse tipo de reação, meninos, é segunda linha de defesa. As lágrimas é primeira linha de defesa, os pelos do nariz, primeira linha de defesa, e na letra em H eu tenho lá quanto agentes invasores entram no corpo. Glóbulos brancos são chamados de macrófago, né, para realizar a fagocitose. Então, nesse caso aí eu tenho segunda linha de defesa. Importância do banho, eu já falei para vocês que o banho ele é importante, pois ele evita o excesso de sebo, o excesso de células mortas na pele, e aí com isso causa um equilíbrio natural, né? Se não tivesse, a gente não tomasse o banho, ela pode ir acumulando esse sebo e causar uma inflamação.
é a circulação das defesas no corpo, né? E nós falamos hoje na nossa live, hoje não, na aula de segunda, né? Dia 11, sobre as nossas defesas, né? A circulação das defesas do corpo humano. Então, nós temos os leucócitos, que eles estão presentes no sangue e no sistema linfático. Eles são produzidos na medula óssea e são responsáveis, né, por agir contra os agentes estranhos. Aí eu tenho um linfócito. O que são os linfócitos, né? Essa é a defesa do nosso organismo. Esses linfócitos, eles são denominados de linfócito B, vão produzir os anticorpos, que são especiais. E os linfócitos T, eles não produzem anticorpos. E aí eu tenho os antígenos, certo? Então, o antígeno é qualquer corpo estranho que entra no nosso organismo. Aí eu tenho as imagens que eu expliquei hoje, ontem, na aula de ontem na live, que é falando sobre a destruição de agentes estranhos. Vou fazer uma aula sobre HIV, então não vou nem comentar agora. E eu falei para vocês que nós temos o nosso sistema de defesa específico, que ela é chamada de adquirida ou artificialmente adquirida. A naturalmente adquirida, ela pode ser passiva ou ativa, tá? Passiva é quando os anticorpos da mãe passam para o filho, passivamente. E aí, a adquirida, né, ocorre pela exposição de micro-organismos. E a artificialmente adquirida, ela também tem de forma ativa e passiva. A passiva, ela ocorre por meio da inserção de anticorpos recebidos por um doador, como no caso do soro, né, que vai agir imediatamente. A ativa é por meio da vacinação, tá? A vacinação, ela adquire uma imunidade ativa. E a vacina, ela é uma substância preparada a partir de antígeno, ou seja, a partir de micro-organismos que irão, né, prevenir algumas doenças. Então, aqui eu tenho algumas vacinas: BCG, tetravalente, né? A hepatite B, a VOP, a tríplice viral, a febre amarela, a DT. Então, nós temos aí de acordo com as idades. E a campanha de vacinação, né? Falando aí sobre a campanha, eu falei semana passada da importância da vacinação. E falamos também sobre o soro, né? Que o soro é para ocasião imediata, né? Ele é utilizado quando a gente precisa dos anticorpos prontos para ter uma ação rápida. Aí mostrando como que tira o veneno da cobra, né, para poder fazer o soro. Eu expliquei para vocês como que se faz o soro. A correção da página 67, 68 nós fizemos ontem. E agora nós vamos para a correção da página 69 e 70. Tá vendo aí falando sobre a vacina da poliomielite que previne a paralisia infantil. Faz parte do calendário a vacinação no Brasil. Aí ele pergunta, qual a importância, meninos, qual a importância da vacina, tá?
A vacina, ela auxilia na prevenção de doenças por meio da inoculação de micro-organismos mortos, tá? Ou de suas toxinas bacterianas no organismo. Então, essa substância injetada no nosso corpo, né? Ou no corpo de quem estiver fazendo a pesquisa, produz anticorpos contra os antígenos presentes no agente causador da doença. E aí vai combater, tá? Em caso de contato, o corpo já estará imune à doença. Então, qual que é a importância da vacina, gente? A importância da vacina é na prevenção de doenças por meio da inoculação de organismos mortos, né, ou inativos. Letra B. A poliomielite é causada pelo polivírus. Seu portador pode desenvolver uma paralisia no corpo temporária ou ainda uma meningite. Esse vírus, ele é eliminado nas fezes e é transmitido no contato boca a boca. Embora sejam artificialmente erradicados no Brasil, né, que outras medidas devem ser tomadas para prevenir a doença além da vacinação? Gente, para prevenir a poliomielite, é a implantação de rede de esgoto, essas são as medidas básicas de higiene, né? Lavar bem as mãos antes e depois, né, de cozinhar. Lavar os alimentos antes de ingeri-los. Letra C. Como as campanhas de vacinação auxiliam na prevenção e erradicação das doenças? Meninos, as campanhas de vacinação, elas ajudam a conscientizar a população sobre a importância das vacinas para a prevenção de doenças, evitando assim uma proliferação. A outra página nós temos, dos termos do quadro abaixo, refere-se às defesas do organismo. Refere-se às defesas do organismo. E agora, eu não sei qual que ele quer. Vamos fazer aí, coloca aí. Lágrima faz parte de defesa, espirro. É para você. Então vamos lá. Lágrima, primeira linha de defesa. Espirro, primeira linha de defesa. Suco gástrico, primeira linha de defesa. Pele, primeira linha de defesa. Anticorpo, primeira linha de defesa. Inflamação, segunda lei anticorpo. Suco gástrico, primeira linha de defesa. Pele, né, primeira linha de defesa. Febre, segunda linha de defesa. Inflamação, primeira linha de defesa. Leucócitos, terceira linha de defesa. Observe as seguintes situações. Letra A. Identifique as estruturas aplicadas pelos números 1, 2, 3 e 4 na situação A. Então, número 1, você vai colocar linfócito. O 2 é anticorpo. O 3, antígeno. Explique com suas palavras o processo
representado na situação A? Vamos lá, você vai colocar que os linfócitos B produzem uma certa quantidade de cromossomo Peraí que eu me perdi aqui, meninos. Explique com suas palavras o processo representado na figura A, na situação A. Lá na situação A eu tenho, né, um desenho, olha aqui, esse aqui. Vamos lá, na estrutura A, estrutura 1, você vai colocar linfócito, o 2, anticorpo, o 3, antígeno e o 4 é um micro-organismo. Letra B, com suas palavras, né, explique com suas palavras o processo representado na situação A. Então, na situação A, o que eu tenho? Os linfócitos B produziu o anticorpo que se ligou ao antígeno presente na superfície do micro-organismo. Situação C. Qual linha de defesa é representada pela situação A? A situação A, eu tenho a terceira linha de defesa, meninos, porque eu tenho células e anticorpos. Letra D. Que processo é representado na situação B? Gente, na B aqui, ó, eu tenho a fagocitose. Eu tenho lá um macrófago que ele vai destruir o antígeno. Então, é fagocitose. Em que linha de defesa é classificado o processo representado na situação B? Então, você vai colocar, na situação B, ele vai ser classificado como segunda linha de defesa, tá ok? Espero que tenha ajudado. Leia depois para vocês compreenderem mais falando sobre a Fundação Oswaldo Cruz e a revolta da vacina que nós tivemos no Brasil, certo? Então, ok, beijos, até a próxima aula. Meninos, a nossa atividade de hoje, ela está lá no Classroom, tá? Tudo bem, galera do 8º ano? Dando continuidade no nosso conteúdo sobre alimentos, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os alimentos que são countable, contáveis, e uncountable, incontáveis. Então a gente vai entender o contexto que leva a ser um alimento contável e incontável. Na verdade, a gente pode trabalhar isso com qualquer tipo de noun, de substantivo. Mas como a gente está trabalhando com food and drinks, vamos trabalhar com food and drinks. Countable, contável. Uncountable, incontável. Duas regrinhas simples para eu entender melhor ainda. If the noun has a plural form, it is countable. If the noun doesn't have a plural form, it is uncountable. Então, se o substantivo ele tiver plural, automaticamente ele é contável. Se ele não tiver plural, ele é incontável. E uma outra coisa que eu tenho que analisar é porque em português eu tenho muitos adjetivos, muitos alimentos que são contáveis que em inglês não são. Por exemplo, em português eu posso contar queijos, certo? Um queijo, 2 queijos. Em inglês é impossível, não existe plural de queijo. Ou seja, queijo já é incontável. Eu vou dizer então informação, information. Eu posso contar informações? Eu posso contar fontes de informação, isso sim. Eu posso contar meios de informação, porém a palavra informação ela é incontável, ok? Não existe plural, não existe informations, somente information. Bagagem, outra coisa que é incontável, ok? Eu posso contar uma mala, 2 malas, mas bagagem é incontável, que a gente chama de baggage ou de luggage, ok? Isso vai acontecer também com liquid
grains and some solids. Então, tudo quanto é tipo de líquido é incontável, tudo quanto é tipo de grão é incontável. E alguns sólidos, como eu coloquei, o exemplo do queijo, da bagagem, ok? Pão, a gente vai na padaria, na bakery, a gente vai comprar pão. Eu posso comprar 10 pães. Em inglês é impossível, eu não compro 10 pães. Ou eu vou comprar as fatias de pão, o que também é muito estranho porque geralmente eu compro pack, o pacote. Então eu posso contar pacotes, mas eu não posso contar pães, ok? Por quê? Vamos voltar lá no início. Eu tenho a palavra bread, pão. Não existe breads, não existe o plural de pão. Então pão é incontável, ok? Então, acrescentando aqui, tudo que é sentimento também é incontável, ok? Felicidade, tristeza, fome é incontável, alright? Vamos lá então. Coloquei o exemplo aqui, apple, maçã, apples, maçãs. E aí eu tenho cheese, que é queijo, não existe o plural, não existe cheeses. Então, queijo é o meu exemplo incontável que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, I would like some cheese. Eu gostaria de um pouco de queijo. Alright. I would like 2 pieces of cheese. Eu gostaria de dois pedaços. Dois pedaços de queijo. Então, como é que eu vou fazer essa contagem aí dos alimentos que são incontáveis? Eu vou precisar de um auxílio. Esse auxílio pode ser de pieces, pedaços, ou slices, que são fatias. Slices. Ou spoons, colheres, cups, xícaras, liters, litros, bottles, garrafas. Eu não posso contar café, porque café é líquido, ok? Ou, anteriormente, café é grão, então é impossível. Então eu posso contar quilos de café, ou eu posso contar litros de café, porém não posso contar café, ok? Então eu tenho que manter isso na minha mente. Eu preciso sempre de um auxiliar para poder contar o que é incontável. Alright, fica meio confuso isso daí. Mas vamos aí, vai seguir uma foto aí, e essa foto vai ter um monte de alimentos incontáveis e contáveis para vocês terem uma ideia melhor aí, mais expansiva disso. Prestem bastante atenção nessa foto. Tudo bem, galera? Então aqui, ó, esse é o próximo exercício que vocês vão ter que desenvolver. Nós temos aí countable and uncountable. Separate what is countable and what is uncountable. Vocês vão criar dois tópicos. Countable, contável, e uncountable, incontável. E vocês vão ter que colocar todos esses alimentos aí corretamente em cada tópico. O que é contável e o que é incontável. Nós temos bread, water, soda, corn, meat, cheese, juice, onion, pear, orange, rice, beans, pea, garlic, lettuce, tomato, pasta, cookie, watermelon, coffee, lemon, pie, lemonade, sauce, pancakes, wine, carrot, cabbage, spinach, cucumber, celery, rosemary, melon, grapefruit. São todos os alimentos que vocês vão ter que separar nesses dois tópicos, beleza? É simples esse exercício, porém alguns provavelmente vocês vão ter que traduzir, ok? Mas não vou dar a tradução, porque senão vai ficar fácil demais. O exercício já é pequeno, então vou dar esse trabalho a mais para vocês traduzirem, beleza? Esse é o exercício para a aula de hoje. Fala galerinha, beleza? Na aula de hoje a gente vai entrar na parte de multiplicação de monômios. A gente já viu a parte de adição e subtração, né? Bem simples. A parte de multiplicação também é bem simples. A divisão também é praticamente igual fazer operações normais, tá? Com números normais, beleza? Então, ó, quem quiser acompanhar a explicação, o conteúdo está na página 37 do módulo 2, beleza? E a gente começa assim a multiplicação. Ó. Primeiro vamos relembrar um pouquinho da adição e subtração. Na adição e subtração, a gente tinha que ter monômios semelhantes, não era? Tipo assim, a gente tinha 3xy, a gente tinha que ter um monômio semelhante. A sua parte numeral tinha que ser igual para a gente poder somar, não era? Eu tenho 3 de alguma coisa, mais 7 dessa mesma coisa dá quanto? Dá 10 dessa coisa.
Não é isso? Isso é a soma de monômio. Subtração é a mesma coisa. Eu tinha 4 de uma coisa menos 3 dessa mesma coisa, eu vou ficar com 1 dessa coisa. Beleza? Essa é a subtração. Na multiplicação eu não preciso ter semelhança, tá? Eu consigo fazer com qualquer tipo de monômio. Exemplo. Vou de vermelho aqui, ó. Vamos supor que eu tenha. Vamos pegar aí o exemplo do livro. Vamos começar com ele sendo semelhante. Então, vou ter 8x vezes 7x. Correto? Então, ó, eu faço o quê? Eu multiplico primeiro a parte numeral. Beleza? Então, eu multiplico 8 vezes 7, dá 56. Depois, a parte literal, que são as letras, eu multiplico também. X vezes x não é 2x, viu, gente? X vezes x é x ao quadrado. Tá? X mais x que é 2x. Ok? Então, x vezes x, x ao quadrado. Tá? Então, esse é o meu monômio resultante. Tá? Outro exemplo, vamos supor que a gente tem isso aqui, ó. 8, outro exemplo do livro aí, ó. 8a a sétima vezes 3. Esse aqui eu não tenho parte literal. Então, ó, vou fazer a parte numeral com a parte numeral. 8 vezes 3 dá 24. Depois, a sétima vezes 1, que aqui é como se tivesse 1, né? Não tem nada, é como se tivesse 1. Dá a sétima. Então, nosso monômio resultante será esse aqui. Beleza? Vamos para o próximo exemplo aí, ó. 5ab ao quadrado vezes 4a ao cubo b. Correto? Eu tenho isso aí. Então, primeiro, sempre eu começo com o numeral. 5 vezes 4 dá 20. Depois eu pego, ó, a com a. A vezes a ao cubo. Como é que eu faço? A vezes a ao cubo. Eu somo, não é? Se fosse a vezes a, aqui é como se tivesse elevado a 1, aqui é como se tivesse elevado a 1. Eu ia somar e ia ficar a ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. 1 mais 3, 4. Então dá a quarta. Beleza? E b ao quadrado vezes b. Mesma coisa, ó. B ao quadrado vezes b. Somo, dá b ao cubo. Então, b ao cubo. Esse é o nosso monômio resultante. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então tá. Então vamos para a próxima aqui. Próximo exemplo. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Nosso próximo exemplo do livro aí é o seguinte, ó. Eu tenho menos 6 x ao quadrado vezes 3xy vezes 2y. Não é isso? Primeiro, numeral. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Vezes 2 dá menos 36. Correto? Depois, ó, x, eu tenho x e tenho um x aqui. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Y vezes y dá y ao quadrado. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. E vamos para o último exemplo do livro. Ele tem 1,8 xy ao quadrado vezes 0,5 x ao cubo y z à sétima vezes... vezes não, acaba aqui, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, 1,8 vezes 0,5 vai dar 0,9, correto? Então vamos ver, ó, x com x ao cubo dá x à quarta. Depois, y ao quadrado com y dá y ao cubo. E depois z à sétima está sozinho, então continua z à sétima. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então é só lembrar. Parte numeral com parte numeral, multiplico normal. E parte literal com parte literal. X com x, y com y, z com z. E assim vai. Qualquer outro que tiver, qualquer outra letra que tiver aí, tá? E nunca esquecer disso aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo,
a elevado a 3 vezes a elevado a 7, o que eu tenho que fazer? Somar os dois expoentes aqui, tá? Então vai ficar a elevado a 10. Beleza, gente? Não esquecer disso aqui. Eu não quero ver ninguém fazendo assim, não. Ó, a vezes a é igual a 2a. Não quero isso aqui, não. Isso aqui tá errado. A vezes a é a mesma coisa que a elevado a 1 vezes a elevado a 1. Só somar os expoentes aqui, ó. A ao quadrado. Tranquilo? Beleza, gente. Essa foi nossa aula de multiplicação, tá? E aí eu vou deixar os exercícios para vocês, os exercícios da página 37. Só a número 1 da página 37, ok? Aí eu vou deixar aqui, eu vou escrever aqui só para vocês treinarem aí. Página 37, número 1. Beleza? Então essa foi nossa aula. Até a próxima aula, onde a gente vai entrar com a parte de divisão de monômios. Beleza, gente? Obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Valeu!